Olá pessoal, aqui o Gilgamesh, rei teórico, trazendo uma nova teoria. Eu no mundo de mato, serei nos lag, e essa é a continuação do capítulo anterior do treinamento de Kyoka. O sol mal havia nascido, e Ryu já estava de pé, pronto para mais um dia de treinamento com Kyoka. Ele se espreguiçou, olhando para a base onde ela dormia. Será que ela já acordou? Como se tivesse ouvido seus pensamentos, a porta se abriu com o estrondo, e Kyoka saiu, amarrando os cabelos, enquanto caminhava determinada até ele. Não precisa me chamar. Já estou pronta. Ryu sorriu de canto, vendo a confiança nos olhos dela. Veremos se está mesmo. Ele puxou as 3 garrafas reforçadas de novo, pequena, média e grande. Seu objetivo é o mesmo de ontem. Você já conseguiu quebrar as 2 primeiras, agora, falta a última. Kyoka respirou fundo, sentindo o peso do desafio. Ela já havia falhado inúmeras vezes, mas algo dentro dela dizia que hoje seria diferente. Vamos acabar logo com isso. Ela se posicionou, fechou os olhos e ajustou sua respiração. Ryu observava atentamente, pronto para corrigir qualquer erro. Inspira, expira, mantém o fluxo. O ar ao redor dela começou a se alterar. Era quase imperceptível, mas Ryu notou. Isso, continue assim. Kyoka abriu os olhos e focalizou a garrafa grande. Fuou, ela soprou com toda a força, concentrando sua energia na respiração. Por um segundo, nada aconteceu. Então, crack! A garrafa tremeu violentamente antes de se estilhaçar em milhares de pedaços. Ryu arregalou os olhos, surpreso. Você conseguiu! Kyoka ofegava, sentindo o corpo tremer levemente, mas um sorriso de pura satisfação surgiu em seu rosto. Claro que sim! Eu disse que estava pronta. Ryu cruzou os braços, impressionado. TCH, eu estava esperando te dar mais uns tapas. Kyoka levantou o punho ameaçadoramente. Quer que eu te quebre junto com a garrafa? Os dois se encararam por um segundo, até que começaram a rir. Mas Ryu sabia que isso não era o fim, e sim o começo. Agora que Kyoka havia dominado essa etapa, Ryu pensamento, era hora de levá-la ao próximo nível. Ele sacou sua katana e girou levemente, deixando o vento cortar o ar ao redor. Ryu, Kyoka, agora que você dominou a base da respiração, vou te ensinar as formas da respiração do vento, uma por uma. Ela assentiu, concentrada. Kyoka, estou pronta. Ryu sorriu. Vamos ver se está mesmo. Ele então se afastou alguns passos, posicionando-se corretamente. Primeira forma, turbilhão cortador de poeira. Com um único e feroz balanço da espada, um ciclone de vento explodiu ao redor dele, devastando tudo no caminho. As folhas foram arrancadas das árvores, e a terra se ergueu como uma tempestade de areia. Kyoka arregalou os olhos. Isso é incrível! Essa técnica é ideal para criar distância do inimigo e devastar múltiplos alvos de uma vez, explicou Ryu. Agora, observe a segunda forma. Ele firmou os pés no chão, canalizando a energia no corpo. Segunda forma, garras que purificam o vento. Ele desferiu um corte vertical, e 4 garras de vento afiadas surgiram no ar, avançando como lâminas invisíveis. O som do golpe ressoou como um trovão, cortando uma rocha à distância como se fosse papel. Kyoka sentiu um arrepio. Kyoka, essa técnica pode cortar qualquer coisa. Ryu sorriu. Se usada corretamente, sim. Agora, a terceira forma. Ele girou sua katana rapidamente ao redor do corpo. Árvore de vento da tempestade limpa. Correntes de ar circulares surgiram como um escudo de vento. Essa forma serve para redirecionar ataques e projéteis, explicou ele. Contra inimigos que usam ataques de longa distância, é essencial. Kyoka absorvia cada explicação, fascinada com quão versátil a respiração do vento era. Ryu não perdeu tempo e continuou demonstrando as formas seguintes. Quarta forma, nascente tempestade de pó. Ele desferiu um golpe diagonal, criando correntes descendentes que pareciam cortar o próprio ar. É uma técnica de ataque e defesa simultânea, explicou. Logo em seguida, Ryu saltou alto, girando no ar. Quinta forma, vendaval de inverno.
O movimento criou uma espiral de cortes, descendo com força destruidora. Com essa forma, você pode cobrir uma área ampla, ótima para múltiplos inimigos. Kyoka engoliu seco, percebendo que cada golpe era uma obra-prima mortal. Mas Ryu ainda não havia terminado. Ele rotacionou sua cintura rapidamente, desferindo um golpe com um corte giratório devastador. Sexta forma, tempestade de fumaça negra. Uma lâmina de vento varreu a área, cortando até mesmo as árvores distantes. Ryu sorriu ao ver a expressão de choque de Kyoka. Essa forma é rápida e mortal. Ótima para combates diretos. Ele então se lançou no ar, girando a katana. Sétima forma, ventania. Rajadas repentinas. Uma sequência de golpes liberou ciclones violentos, que destruíram tudo à frente. Kyoka sentiu seu coração acelerar. Isso é assustador. Ryu não perdeu tempo e continuou. Ele avançou com um corte horizontal, criando várias correntes de vento ao redor do espaço. Oitava forma, corte da primeira ventania. O vento devastou tudo na área, arrancando até as raízes das plantas. Por fim, Ryu saltou mais alto do que antes, inclinando-se no ar. Nona forma, tufão de Skanda. Um ciclone gigantesco se formou, descendo como um furacão destruidor. O impacto foi devastador, criando uma cratera profunda no solo. Kyoka sentiu seu corpo tremer diante de tanto poder. Isso é insano. Ryu guardou a katana e se virou para ela. Agora que você viu todas as formas, está pronta para começar seu treinamento real. Kyoka engoliu seco, mas sorriu. Eu nunca fugi de um desafio. O verdadeiro treinamento da respiração do vento estava prestes a começar. Kyoka sabia que não seria fácil. Aprender as formas era uma coisa, mas dominá-las completamente era outra história. Ryu cruzou os braços, observando-a com um olhar afiado. Agora que você viu todas as formas, vamos começar o treinamento. Vamos ver se consegue replicar a primeira forma. Kyoka segurou firmemente sua espada, respirou fundo e canalizou a energia do vento ao seu redor. Primeira forma, turbilhão cortador de poeira. Ela girou a lâmina com força, tentando criar o mesmo ciclone destrutivo que Ryu havia mostrado. No entanto, o vento não foi forte o suficiente, e o golpe perdeu potência antes mesmo de atingir o alvo. Errou. Ryu disse, estalando os dedos. Antes que Kyoka pudesse reagir, um tapão certeiro atingiu sua bunda. PSC, eu sabia que isso ia acontecer. Ela rosnou, massageando o local atingido. Ryu. Você perdeu o controle na hora de soltar o ataque. A respiração precisa ser constante. Tente de novo. Kyoka cerrou os dentes, sentindo seu orgulho ferido, e tentou novamente. Turbilhão cortador de poeira. Dessa vez, o ciclone surgiu, mas ainda não estava tão poderoso quanto o de Ryu. Melhorou, mas ainda não está certo. Outro tapão. Ryu, seu maldito. Ela se virou, o rosto vermelho de raiva. Ele apenas sorriu com diversão. Se não quer ser punida, acerte o golpe. Simples assim. E assim, os dias se passaram. Cada tentativa errada significava um novo tapão, e Kyoka estava ficando cada vez mais irritada. Mas, ao mesmo tempo, seu controle melhorava rapidamente. Após uma semana de treino intenso, Kyoka finalmente dominou a primeira forma. Turbilhão cortador de poeira. Dessa vez, o ciclone explodiu com força, devastando a área ao redor. Ryu assentiu com orgulho. Agora sim. Vamos para a segunda forma. Kyoka engoliu seco. Isso significa que os tapões vão continuar, né? Ryu sorriu malignamente. Óbvio. Kyoka sentiu um arrepio na espinha. O verdadeiro treinamento ainda estava longe de acabar. 1 mês e 3 semanas de treinamento brutal haviam se passado. Kyoka suava intensamente, sua respiração estava firme e seus músculos doíam de tanto esforço. Mas agora, ela finalmente havia conseguido. Ela segurou a espada firmemente, seus olhos determinados, e avançou em alta velocidade. Respiração do vento, nona forma, tufão de Skanda. Ela girou no ar, canalizando toda a força do vento em um único movimento.
Um ciclone avassalador se formou ao seu redor, varrendo tudo no caminho e explodindo contra o alvo de teste, reduzindo a pedaços. Ryu assistiu com um olhar satisfeito. Nada mal. Agora, posso dizer com certeza que você dominou todas as formas da respiração do vento. Kyoka caiu de joelhos, exausta, mas com um sorriso no rosto. Eu, finalmente consegui. Ryu sorriu e estendeu a mão para ela. Parabéns. Mas lembre-se, dominar uma habilidade não significa que você atingiu seu limite. Sempre há espaço para melhorar. Kyoka pegou a mão dele e se levantou. Então você vai continuar me treinando. Ele riu. É claro. Mas acho que você já passou para o próximo nível. Kyoka se sentiu orgulhosa. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava ficando realmente forte. E essa era apenas uma das muitas habilidades que ela aprenderia ao lado de Ryu. No dia seguinte. Muito bem, Kyoka gatinha, agora vamos para um combate simulado com a respiração do vento. Kyoka já estava acostumada com Ryu chamado ela por apelidos e não se importava mais com isso. Ryu. Muito bem, vamos começar. Ryu chamou seu sistema mentalmente, sua expressão séria. Ativar modo de combate realista. Na mesma hora, duas presenças malignas surgiram à sua frente. Dois homens saíram das sombras, criaturas grotescas de pele escura e olhos brilhantes, rosnando enquanto lambiam os lábios. Kyoka arregalou os olhos, assumindo postura de combate. O que é isso, Ryu? Ele cruzou os braços e sorriu. Dois homens de nível baixo eles vão ser seus bonecos de treinamento. É a chance perfeita para testar suas novas habilidades em um combate real. Os homens rugiram e avançaram. Kyoka não hesitou. Ela apertou o cabo da espada, seu corpo instintivamente ativando a respiração do vento. Respiração do vento. Primeira forma, turbilhão cortador de poeira. Ela girou rapidamente, criando um ciclone de vento cortante ao seu redor. O primeiro Oni foi surpreendido, seu corpo sendo retalhado instantaneamente. O segundo Oni saltou para atacar, tentando pegá-la de surpresa, mas Kyoka já estava um passo à frente. Quinta forma, vendaval de inverno. Ela saltou para o alto e desceu girando como um furacão, sua lâmina cortando em espirais. O segundo Oni gritou em agonia antes de ser fatiado em pedaços. Silêncio. A poeira baixou e os restos dos homens desapareceram. Ryu bateu palmas, satisfeito. Nada mal. Você os derrotou com precisão e velocidade. Kyoka respirava pesadamente, mas um sorriso se formou em seu rosto. Foi mais fácil do que eu esperava. Ryu riu. Com um sorriso levemente sádico. Então que tal enfrentarmos um Oni de nível médio agora? Kyoka engoliu seco, mas seu olhar logo se encheu de determinação. Traga quantos quiser. Eu não vou perder. Ryu sorriu desafiadoramente e chamou seu sistema mentalmente. Invocar 3 homens de nível médio. Dessa vez, as criaturas tinham habilidades especiais. Kekijutsu. Kyoka suou frio, percebendo que o desafio agora era real. Ryu, vamos ver se você aprendeu bem a respiração do vento, Kyoka. Boa sorte. Ryu cruzou os braços, observando. O Oni da velocidade foi o primeiro a atacar, desaparecendo e reaparecendo ao redor de Kyoka, atacando com garras afiadas. Respiração do vento. Sétima forma, ventania, rajadas repentinas. Kyoka girou no ar, criando um furacão de cortes rápidos. Por pouco, o Oni não foi pego, conseguindo escapar no último segundo. O líquido ácido cuspiu uma rajada de líquido verde, forçando Kyoka a saltar para trás. Kyoka, droga. Esse veneno pode ser um problema. Sem aviso, o Oni do chute explosivo chutou uma bola que veio na direção dela com a força de uma bomba. Respiração do vento. Quarta forma, nascente tempestade de pó. Ela bateu sua lâmina no chão, criando uma onda de vento descendente que desviou a bola, mas a explosão ainda a jogou para trás. Kyoka, eles são bem mais difíceis. Ela cerrou os dentes. Ryu apenas assistia, sem intervir. Pensamentos. Se você quiser vencer, precisa pensar como uma caçadora. Kyoka fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e se acalmou.
Primeiro, eliminar o mais perigoso. Ela abriu os olhos e disparou para frente, mirando no Oni do ácido. Respiração do vento. Segunda forma, garras que purificam o vento. Sua espada brilhou em verde com o poder do vento, e 4 cortes precisos atingiram Oni antes que ele pudesse reagir, cortando sua cabeça. Ele caiu morto, dissolvendo-se no ar. Agora, restavam 2. O Oni da velocidade avançou, mas Kyoka usou sua própria velocidade, prevendo seus movimentos. Respiração do vento. Oitava forma, corte da primeira ventania. Ela deslizou pelo chão como um vendaval, desferindo um corte horizontal que atingiu o Oni em cheio, cortando sua cabeça e partindo ao meio antes que pudesse reagir. Agora, restava apenas um. O Oni do chute explosivo chutou ambas as bolas ao mesmo tempo, criando 2 explosões massivas. Kyoka saltou alto no ar, se posicionando diretamente acima dele. Respiração do vento. Nona forma, tufão de Skanda. Ela girou no ar e liderou um ciclone colossal para baixo. O impacto devastador engoliu Oni, cortando-o em pedaços. Silêncio. Ryu sorriu satisfeito enquanto Kyoka respirava pesadamente, mas vitoriosa. Agora sim, você está pronta para lutar de verdade. Com um sorriso mais sádico ainda, ele disse: agora o teste final vai começar. Kyoka, um pouco assustada com o sorriso dele, perguntou: que teste esse? Ryu bateu palmas lentamente, observando Kyoka recuperar o fôlego, o suor escorrendo por seu rosto junto com o medo. Fez um bom trabalho, mas não fique confiante demais. Ele sorriu. O próximo nível é muito mais assustador. Do meio da névoa densa, uma presença ameaçadora emergiu. Rui, a lua inferior 5, surgiu silenciosamente, como uma sombra macabra. Sua pele pálida contrastava com as marcas vermelhas em formato de teias que cobriam seu rosto. Os olhos frios e inumanos brilhavam com um tom escarlate. Que brincadeira interessante! Rui inclinou a cabeça, analisando Kyoka com um olhar penetrante. Ryu cruzou os braços e explicou: esse Oni é diferente de tudo que você enfrentou até agora. Ele pode criar fios de teia de aranha extremamente cortantes, capazes de atravessar aço e rocha com facilidade. Sua força e velocidade são dezenas de vezes maiores do que os homens anteriores. Sua regeneração é absurda. Mesmo que você o fira, ele se recupera quase instantaneamente. A única maneira de matá-lo é cortando sua cabeça, mas não pense que será fácil. O sorriso de Rui se alargou ao ouvir isso. Vamos brincar um pouco, então. O primeiro ataque. Antes que Kyoka pudesse reagir, Rui moveu os dedos com fluidez e dezenas de fios de teia se materializaram no ar, avançando como lâminas invisíveis. Teia cortante. Os fios brilharam como uma luz fantasmagórica, movendo-se em alta velocidade. Quarta forma, nascente tempestade de pó. Kyoka cortou para baixo, criando uma barreira de vento ao redor de seu corpo. No entanto, as teias eram afiadas demais. Elas rasgaram sua defesa e perfuraram seu ombro esquerdo. TCH. Ela recuou, sentindo sangue quente escorrer pelo braço. Rui riu friamente, seus olhos refletindo diversão. Seus ataques são bonitos, mas inúteis. Com um simples movimento de mão, centenas de teias surgiram ao redor de Kyoka, criando um labirinto mortal. Cada fio tremeluzia como lâminas afiadas, cercando-a completamente. Agora, você está presa. Movimentação em alta velocidade. Kyoka respirou fundo e fechou os olhos. Seu corpo sentia o fluxo do vento, cada mínima vibração ao seu redor. Então, seus olhos se abriram. Oitava forma, corte da primeira ventania. Ela girou como um redemoinho, liberando dezenas de cortes que avançaram como lâminas invisíveis, dilacerando as teias ao seu redor. Mas Rui já estava acima dela, descendo em alta velocidade com suas garras afiadas. Clang! Kyoka bloqueou o golpe no último segundo, mas o impacto foi tão forte que seu corpo foi lançado para trás, rasgando o chão como um míssil. Ela girou no ar, fincando sua lâmina no solo para reduzir a velocidade, mas Rui já estava em seu alcance. Teia de restrição. Fios invisíveis surgiram e prenderam sua perna no meio do ar. Droga!
Antes que pudesse reagir, Rui puxou com força, lançando Kyoka contra uma árvore com um estrondo brutal. Uri! Ela cuspiu sangue, sentindo a dor latejar por todo o corpo. Antes que pudesse se recuperar, uma chuva de fios veio do alto. Teia mortal, execução. Kyoka saltou no último instante, desviando dos fios que cravaram-se na terra, destruindo tudo ao redor, como lâminas de guilhotina. Ela apareceu ao lado de Rui em um instante, golpeando com sua lâmina. Sétima forma, ventania, rajadas repentinas. Seus cortes eram tão rápidos que pareciam invisíveis, como o próprio vento. Mas Rui se movia como um fantasma, desviando de cada golpe por milímetros. Seus movimentos são interessantes, ele sussurrou. De repente, Rui esticou o braço e sua mão perfurou o abdômen de Kyoka. Aag! O impacto a fez voar dezenas de metros, mas ela se recuperou no ar, deslizando no solo e ignorando a dor. Eu não vou perder para você. Kyoka sumiu diante dos olhos de Rui, sua velocidade atingindo um novo nível. Nona forma, Tufão de Skandar. Ela surgiu ao lado de Rui, cortando-o em 8 direções ao mesmo tempo. Slash! O corpo de Rui foi dilacerado. Seus braços e pernas foram despedaçados pelo ataque. Mas então, o sorriso macabro do Oni permaneceu. Seus membros se regeneraram em segundos. Bela tentativa. Mas não o suficiente. De repente, Rui se moveu tão rápido que Kyoka mal conseguiu reagir. Um chute brutal atingiu seu estômago, fazendo seu corpo se dobrar e ser arremessado para longe. Kyoka colidiu com o solo, se arrastando por metros até finalmente parar. Ela arfava, sentindo o gosto de sangue na boca. Eu preciso de um golpe decisivo. Rui se aproximou lentamente. Acabou. Kyoka apertou os dentes. Seu corpo queimava de dor, mas seus olhos estavam cheios de fúria e determinação. Eu ainda não perdi. Ela firmou sua espada e, num instante, desapareceu completamente. O quê? Rui procurou por ela, mas não conseguiu vê-la. Então, uma rajada cortante cruzou o campo de batalha. Primeira forma, turbilhão cortador de poeira. Kyoka emergiu de uma nuvem de poeira, girando como um furacão e passando direto por Rui. Slash! A cabeça do Oni voou pelo ar. Silêncio! Kyoka girou no ar, liberando sua lâmina contra o pescoço de Rui. Primeira forma, turbilhão cortador de poeira. A lâmina brilhou, prestes a separar a cabeça do Oni, mas, num instante antes do golpe atingir, Rui moveu os dedos com uma precisão absurda. Teia cortante. Decapitação. Um fio afiado como uma lâmina surgiu e cortou sua própria cabeça antes da lâmina de Kyoka. Slash! A espada de Kyoka passou pelo ar vazio, e a cabeça de Rui caiu antes de seu ataque terminar. O quê? Antes que pudesse entender, a cabeça de Rui não se desfez. Pelo contrário, ela sorriu. Você realmente achou que seria tão fácil? O corpo decapitado se regenerou instantaneamente, e os fios seguraram a cabeça no lugar, como se nunca tivesse sido cortada. Uma onda de energia explodiu do corpo de Rui. Seu ki demoníaco ficou ainda mais denso, e as teias ao seu redor se multiplicaram. Agora, vamos lutar de verdade. Swoosh! Kyoka desapareceu num instante, avançando contra Rui. O Oni sorriu e fez o mesmo. O choque foi devastador. As lâminas de Kyoka e as garras de Rui se encontraram em alta velocidade, liberando ondas de choque que varreram o campo de batalha. Cada golpe gerava ventos cortantes, destruindo as árvores ao redor como se fossem papel. Kyoka girou sua lâmina, criando uma sequência de cortes rápidos. Sétima forma, ventania. Rajadas repentinas. Slash! 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 Mas Rui respondeu com suas próprias teias, movendo-se com uma velocidade absurda. Dança das mil teias. As teias e a lâmina colidiram milhares de vezes em segundos. Cada impacto fazia o ar vibrar, e ondas de vento se espalhavam pelo campo de batalha, destruindo árvores, rochas e o solo ao redor. Kyoka e Rui se separaram, deslizando no chão destruído.
Metade do local já havia sido reduzida a destroços, e o vento cortante ainda soprava violentamente. Ambos estavam ofegantes, mas seus olhos brilhavam com adrenalina. Rui limpou o sangue que escorria de seu rosto. Rui, você realmente é interessante. Kyoka girou sua lâmina, se preparando para o próximo ataque. E eu ainda não acabei. Rui sorriu. Ótimo. Os dois desapareceram novamente, reiniciando a batalha com ainda mais intensidade. Ryu assistia tudo e pensava, a Kyoka é realmente incrível. Ela tá lutando de igual para igual com o Lua inferior. O campo de batalha estava um caos. As árvores estavam em pedaços, o solo rachado, e o ar impregnado com poeira e o cheiro de sangue. Kyoka ofegava, suada e coberta de cortes. Seu corpo gritava de dor, mas seus olhos ainda estavam cheios de determinação. Do outro lado, Rui sorria friamente. Você lutou bem, mas agora vou acabar com isso. Ele ergueu as mãos, e dezenas de fios se espalharam em todas as direções. Teia demoníaca, jaula de sangue. Vorosh. As teias se expandiram como uma cúpula, cobrindo todo o campo de batalha. Os fios eram mais grossos e resistentes, reluzindo com um brilho vermelho sinistro. Não havia para onde fugir. Kyoka sentiu o peso da pressão sobre seu corpo. Ela já estava no limite, seus músculos ardendo em exaustão, mas não podia perder. Se eu errar agora, estarei morta. Ela fechou os olhos por um instante, concentrando cada fragmento de sua força restante. O vento ao seu redor começou a se agitar violentamente. Rui estreitou os olhos. O que é isso? Kyoka abriu os olhos novamente. Eles estavam repletos de fúria e resolução. Primeira forma, ela girou sua lâmina, e uma onda de vento se formou ao seu redor, aumentando em intensidade. As teias começaram a se romper, apenas com a força do vento que girava em torno dela. Rui se enrijeceu. Pela primeira vez, ele sentiu medo. Kyoka disparou para frente. Turbilhão cortador de poeira. Vorosh. A lâmina se moveu como um furacão, criando um vendaval massivo, uma tempestade de cortes giratórios que engoliu tudo ao redor. As teias de Rui foram rasgadas como papel. Boom! A onda do impacto destruiu completamente o campo de batalha. Árvores voaram pelos ares, o solo se partiu, e o próprio ar tremia com a força destrutiva do ataque. Rui tentou reagir, mas seu corpo já estava sendo desfeito. Impossível, sua visão escureceu quando sua cabeça foi cortada. Splash! O corpo do Oni se desintegrou, transformando-se em cinzas que foram levadas pelo vento furioso de Kyoka. Ela caiu de joelhos, ofegante, sua lâmina cravada no chão. A batalha havia terminado. Ryu, que observava de longe, sorriu satisfeito e orgulhoso. Você superou seus limites. Muito bem, gatinha. O vento acalmou, e o silêncio tomou conta do campo de batalha destruído. Kyoka, mesmo exausta, sabia que havia vencido. Continua, o capítulo vai ficar por aqui. Se gostou, se inscreve, deixa o like e compartilha. Deus abençoe vocês, até a próxima.